Boa tarde, turma. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre romance de aventuras. Vamos recapitular o que nós estudamos na semana passada? Bom, na semana passada nós estudamos o texto As Viagens de Gulliver. Nós lemos aquela versão adaptada de 2 capítulos, que vocês lembram, que foi na página 116 e 117. Quem quiser pegar o seu livro agora para poder acompanhar a aula, vai ser bem melhor para você, tá bom? Então, se você puder pegar o seu livro agora para poder acompanhar essa aula e para a gente relembrar o que a gente estudou, peço que você pegue o seu livro, tá certo? Bom, como falei, nós iniciamos a unidade 4 e lá na página 116 a gente estudou esse texto, As Viagens de Gulliver. E a gente viu, que nesse texto vai falar sobre um personagem chamado Gulliver, que ele vive aventuras, então ele viaja para viver mais uma aventura. E nessa viagem ia tudo bem, só que ele foi atacado, por um navio pirata. E aí é que começam os desafios. Então, o Gulliver, ele vive desafios. Só que além desses desafios, se formos analisar também, por meio das aventuras de Gulliver, que ele visita esses lugares distantes e exóticos, a gente pode perceber também que o autor, ele critica a sociedade inglesa da época. Esse livro, ele não traz somente foco nas aventuras, mas também uma crítica social. Uma curiosidade, pessoal, é que esse livro, ele foi escrito no século XVIII. Então, o livro ele vai trazer também, no enredo, uma crítica social à situação política inglesa dessa época. Então, o texto ele vai ter a presença de ironias. Então, é uma narrativa que, além de ser uma narrativa de viagem, de aventuras, é também uma narrativa que contém uma crítica social. Então, o autor, ele procurou denunciar, os problemas enfrentados na sua época, os problemas sociais. Agora eu gostaria que vocês fizessem um momento de reflexão. Respondam no caderno, tá certo? Você vai agora pegar o seu caderno e você vai responder. Você tem espírito aventureiro? Qual foi a maior aventura que você já viveu? Então, você agora vai responder essa perguntinha no seu caderno para depois você me enviar a fotinha, tá ok? Agora vamos finalmente responder essa pergunta tão importante. O que é romance de aventuras? Diante do que a gente falou até aqui, a gente recapitulou o que a gente estudou do texto As Viagens de Gulliver. O que você acha que é um romance de aventuras? E aí, o que você acha? Você pode responder aonde você está. O romance de aventuras é uma obra literária que apresenta uma narrativa em prosa, contendo em sua estrutura enredo, narrador, tempo, espaço e personagens. Então, o romance de aventuras é uma obra da literatura que é apresentada em forma de narrativa. E essa narrativa ela é longa, porque ela tem um enredo, ela tem um personagem principal, ela tem uma estrutura. E aí, muitas pessoas pensam que quando se fala em romance, é somente aquela história romântica, melosa, apaixonante, mas não é, pessoal. Romance é um gênero que traz uma narrativa, um enredo. Nós temos vários tipos de romance. Existe romance policial, romance de ficção. E o que nós estamos estudando agora, nesse conteúdo, é sobre o romance de aventuras.
Então, quais são as características de um romance de aventuras, tá certo? Primeira característica, é narrado em primeira ou terceira pessoa. No caso do texto que a gente estudou, Viagens de Gulliver, é narrado em primeira pessoa, ou seja, pelo próprio personagem. Então, o próprio Gulliver, que é o personagem principal, ele é o próprio narrador, então é em primeira pessoa. Ou também pode ser narrado em terceira pessoa, né, que o narrador, ele relata os fatos que acontecem com os personagens da história. Segundo ponto, geralmente é dividida por capítulos. Então, uma característica desse gênero é que é uma narrativa longa e por isso é dividida por capítulos. Já falei, né, que é uma narrativa longa. Apresenta lugares exóticos como cenário. Então, as narrativas elas vão exibir lugares, né, exóticos, né, ambientes diferentes. Pode ser num lugar como, por exemplo, na Viagem de Gulliver, que foi numa ilha, né? Existem livros, né, que trazem lugares como deserto, como planetas. Então, a criatividade do autor é que vai definir qual é o cenário exótico da história. O protagonista tem atributos como coragem, força, inteligência. Então, o herói ele é inteligente, ele é astuto, ele é corajoso e ele vai encarar vários desafios, que são esses vários conflitos. Então, ele vai, né, passar por esses desafios, nesses lugares exóticos, e ele vai superar, né, esses desafios. Então, ele vai viver essas aventuras cheias de acontecimentos grandiosos e emocionantes. Então, essa é a forma como o romance de aventuras é. Então, a gente tem aqui os elementos da narrativa. Primeiro, é a situação inicial, né, que deve ser uma situação estável, em que se encontra o personagem, né? Então, nessa situação inicial vai ser apresentado quem ele é, quais são as características dele, o que ele faz, onde ele mora, por exemplo. Depois vem a complicação, que é o conflito, quando surge o conflito, né? Quando vem a complicação, muda a forma como estava, né, aquela situação inicial, se modifica, muda o rumo do personagem. Depois da complicação, vem o desenvolvimento, que é sequência de ações na interação com outros personagens e em outros lugares, que são acontecimentos que vão direcionando esse conflito, essas sequências de ações. Logo após o desenvolvimento vem o clímax, que é o ponto de tensão máxima da história, que é assim o clímax, né? É o ponto que deixa a história emocionante. E por último, o desfecho, que é a solução, que é quando o personagem conseguiu vencer a etapa, quando termina um capítulo. E aí, cada capítulo vai ter o próprio desfecho, quando termina um capítulo para começar o outro. Certo? E aí, eu trouxe também para vocês observarem 3 exemplos de livros de romance de aventuras. Além desse, da Viagem de Gulliver, que a gente viu, né? O capítulo que a gente pôde ler. Tem os 3 Mosqueteiros, As Aventuras de Tintim, A Ilha do Tesouro e tem muitos outros livros que vocês podem pesquisar no Google, tá certo? Caso vocês se interessem. Vamos recapitular o que a gente estudou na aula de hoje? Bom, hoje a gente trouxe a definição de romance de aventuras, né? O que é o romance de aventuras? Aquela narrativa longa, que fala sobre a aventura de um personagem, né? É uma narrativa cheia de acontecimentos grandiosos, emocionantes. O herói,
Ele é inteligente, vai trazer um enredo, um personagem principal que vive uma aventura. Então, quais são as características do gênero? Como eu falei, narrado em primeira ou terceira pessoa, lugares exóticos, vários conflitos. E também vimos os elementos da narrativa, que é a situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês a atividade de hoje. Nós vamos produzir um capítulo de um romance de aventuras. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 127, 128 e vocês vão seguir essas orientações do livro didático, tá certo? E vão produzir um texto, né, que é um capítulo de romance de aventuras. Vocês vão fazer o próprio capítulo de vocês de romance de aventuras, tá certo? Então, vocês vão produzir um capítulo de romance de aventuras e essa vai ser a atividade de hoje. Vocês vão seguir as orientações que estão nas páginas 127 e 128 e vão me enviar a fotinha do texto que vocês produziram, ok? Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Até a próxima!